estar em pé e vamos ler a Bíblia Sagrada. Vocês que estão conosco pelo rádio, tendo oportunidade, faz muito bem buscar um exemplar da Bíblia Sagrada, que hoje, como presente de Deus, temos a oportunidade de termos tantos à disposição. Então, por favor, se você tem um, já é o suficiente, busque lá. E vamos juntos abrir na primeira epístola que Pedro registra, conforme anunciamos aos irmãos, no capítulo de número 3 desta epístola. Vamos ler alguns versos que ela tem para todos nós como ensino e instrução para continuarmos caminhando na direção certa. Há muitas coisas alteradas no mundo, muitas coisas mudadas, muita inversão, e a tendência é a gente se acostumar. Daqui a pouco a gente vai cometer um triste erro que se faz na sociedade comum. Surgem os hábitos ou os costumes, se estabelece como hábito, é comum para todos, e então aí se constitui como um princípio, prática seguida por uma grande maioria, e logo mais é lei, é lei. Surgiu lá por pequenas coisas, mas a Bíblia é diferente, irmãos. A Bíblia não é um livro que se organizou com uma mensagem para atender os hábitos e os costumes das pessoas. A Bíblia é um livro de Deus escrito para dar-nos uma nova vida, para que esta vida produza hábitos, costumes e princípios que agradem a Deus. Amém? É muito mais fácil, irmãos, do que diferente. É muito mais fácil, porque é um só e pronto. Não são dois, é um só. Se fosse vários, era tão difícil, a gente não saberia. E agora, nesse tempo, como será que Deus quer que a gente faça? E daqui mais uns anos, e agora, como será? Tudo mudou, como é que Deus quer agora? Não, para nós é simples, bem comum. O que Deus quer de nós hoje é o que Ele esperou de nós ontem. Mesma coisa, Deus é um Deus que satisfaz com as mesmas atitudes carregadas de sinceridade, de amor, de paz no coração, fazendo para agradar ao Senhor. Capítulo 3 está escrito: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto,
Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos ler juntos? O último verso. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Misericórdia. Nós vamos orar ao Senhor Deus. Já oramos no início e, por certo, todos os que estavam aqui já apresentaram a Deus o seu pedido e estão aguardando do Senhor uma resposta. Ele tem para todos nós, por certo, uma palavra ao nosso coração nesta noite. Orando uns pelos outros, a família do irmão Valdemar Santana, hoje, desde ontem à tarde, sofreram a separação, a perda do papai, que o Senhor recolheu em boa idade e com grande esperança, deixa uma família com grande testemunho, e nós estaremos ainda orando também por eles. Também a irmã Sueli faz um pedido especial aqui, por sua mãe, que precisa de um milagre de cura. Amém. Aqui, meu filho, por favor. Vamos orar. Aí estão estes pedidos. Oremos ao Senhor nosso Deus, e Ele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e esperamos. Pode nos atender nesta noite ainda hoje, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós tratamos na última terça-feira numa visão que é oportuno estarmos cultivando na nossa vida de crentes que estamos esperando Jesus. Não somente crentes que frequentamos a igreja, mas crentes que estamos aqui porque estamos certos que a qualquer momento Jesus pode aparecer. E Lucas, no capítulo 21, ele faz a nós uma exortação que este precioso dia do Senhor não nos surpreenda, mas que sejamos achados havidos de dignos de sermos arrebatados pelo Senhor. E dentro disso nós tratamos de algumas coisas que o capítulo 24 do Evangelho de Mateus traz para nós. E às vezes, ligeiramente, a gente pega e lê e já fala e não observa algumas coisas, e nós procuramos mostrar a diferença entre os versículos 29 e 30 e o 42 ao 44, que são dois tempos, apesar do primeiro falar do segundo e o segundo falar do primeiro, essa ordem não muda os fatos. A verdade é que Jesus virá arrebatar a igreja antes da aflição daqueles dias. Enche-se a terra de exposições bíblicas e de tantas coisas confusas, de forma desnecessária, deselegante, e que não são verdadeiras, porquanto
a Bíblia traz com clareza que a igreja do Senhor Jesus será guardada, será retirada da terra antes da grande tribulação. A igreja do Senhor será arrebatada, segundo o que Paulo escreve na sua carta à igreja em Tessalônica, e o que ele escreve, como isso vai acontecer, na sua epístola aos Coríntios. Aos Coríntios ele diz que é num abrir e fechar de olho. Estaremos com o Senhor nos ares e para sempre com o Senhor. Quem dá glória a Deus. Isso tem que ser algo real e prático para todos nós. Quem diz amém? Amém. Vai ser assim. Quando o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, nos dá, e no Evangelho de Marcos também nos dá a informação que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, especulações, além do que o Senhor Jesus esclarece, irmãos, é muita vaidade, é muita audácia. E vocês sabem que já há anos as pessoas tentam estudar profecias do Antigo Testamento, como Daniel, o Apocalipse, as profecias de Zacarias, que trata sobre a nação de Israel de forma muito prática, para tentar dar uma data do arrebatamento da igreja. Inclusive, alguns já por aí afora até venderam propriedades atrás de crenças medíocres, como, por exemplo, vender tudo porque Jesus vai vir no dia 31 de dezembro do ano 2000. Porque a crença popular dizia, 1000 anos pode chegar, 2000 não vai passar. Então, venda tudo que tem, coma em picolé, em sorvete, porque dia 31 de dezembro... E nós temos absoluta certeza de que Jesus ainda não veio. Quem está alegre, diga amém. Ele ainda não veio. Ah, pastor, isso eu fico alegre? Claro, se ele já tivesse vindo, eu e você estaríamos aqui, teríamos ficado. Então nós estamos aqui porque ele ainda não veio. O dia que ele voltar, não sei quando, o dia que ele voltar, eu e você não estaremos mais aqui, porque o Senhor Jesus não vai descer mais aqui a esta terra. Que homem não tem jeito, irmão. Se ele descer aqui e disser, olha, vamos reunir o povo que a gente vai embora, irmão, há muitos crentes por aí que pegam ele para dar uma pisa. Tem crentes que faz isso. Não vamos estar tocando nos demais, não, crentes que não querem céu. Está bom demais aqui está maravilhoso, está bom demais. Sabe por que está bom? Porque tribulação e aflição não é para a igreja. Tribulação e aflição é para quem não é igreja. Ai, Jesus querido, é verdade, isso está na Bíblia, isso. Tribulação e aflição, essa angústia, isso é para quem não é igreja, sabe? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz sobre aqueles que andam ansiosos, que disse ele, não andeis. Então isso não é para a igreja, isso é para quem ainda não é. Combinado? Se você anda ansioso ou ansiosa, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora, como é que vai acontecer aquilo? Como é que eu vou conseguir aquilo e outro? Você está ansioso? Precisa se fazer igreja. Quem é igreja vive em paz. O apóstolo Paulo diz que quem é igreja, ele se satisfaz com a roupa que veste,
Ele se satisfaz com o calçado que usa, ele se satisfaz com o perfume que tem, ele se satisfaz com o carro que leva ele e traz, ele se satisfaz com as pernas que usa para andar, ele se satisfaz com a cadeira de roda, ele se satisfaz com a muleta, ele se satisfaz com os olhos que não vê a luz do sol, porque ele se satisfaz, pastor, que crentes bobos são estes? Está enganado, você está enganado. Sabe por que ele se satisfaz? Porque ele sabe que isso é só questão de tempo. Na hora que o Filho de Deus bradar a sua voz, cego vai ver, surdo vai ouvir, o coxo vai andar, o leproso purificado acontece, aquele que está morto ressuscita, os que estão vivos serão transformados, e nós apareceremos na presença dele, e o veremos assim como ele é. Então isso é só uma questão de tempo, não andeis ansiosos. Na prática, isso acontece. Digam para mim se vocês são crente verdadeiro. Na prática, isso a gente consegue praticar? Que silêncio. Esse silêncio me dá uma dúvida muito grande. Na prática, essa ansiosidade que a gente diz que existe, ela nos afeta de vez em quando? Sim. Então a gente não pode largar de Jesus em instante nenhum. A gente não pode largar de Jesus em instante nenhum, porque nestes momentos críticos da vida, só Jesus para nos socorrer, só Jesus para nos atender, só Jesus para nos assistir. A Bíblia Sagrada, falando conosco sobre estes eventos, no Evangelho de Mateus nós enumeramos algumas coisas que falamos na terça-feira passada, que eu quero repetir nesta noite, para vocês bem rapidinho. São acontecimentos que não são sinais para a igreja. A igreja não está esperando o sol escurecer. Não. A igreja foi chamada para andar na luz. Ela, enquanto tiver luz, ela anda aqui. Na hora que o sol for escurecer, não dá para andar mais, irmãos. Por isso Jesus disse: trabalhai enquanto é, porque a noite vem. Quando? Não sei, mas ela vem. Quando ninguém pode mais, nesse tempo, irmãos, não haverá paz para trabalhar, não haverá vontade de trabalhar, não haverá desejo de trabalhar, não haverá qualquer sentimento de vontade de fazer alguma coisa, é só desespero. Aí então a ansiedade tomará conta das pessoas. Mas a igreja não, a igreja já está descansando. Então escurecer sol não é sinal para a igreja. Você não está esperando o sol escurecer para acreditar que Jesus vai voltar. Também você não está esperando a lua perder a sua claridade para acreditar que Jesus está breve. Você também não está esperando estrela cair do céu. A Bíblia fala que tudo isso vai acontecer, vai. Quando, pastor? Isso eu sei. Quando? Eu sei. Quando? Quando a igreja sair daqui. Quando a igreja sair daqui, essas coisas começarão a acontecer. O tempo só terá medida para as pessoas depois que a igreja sair, porque o tempo da igreja é de longanimidade, o tempo da igreja é de paz, o tempo da igreja é de esperança, o tempo da igreja é de vontade que todos sejam salvos. Mas quando a igreja sair daqui, tudo vai ter tempo medido. Enquanto a igreja estiver aqui, é dela o comando. Aleluia, glória a Deus. Enquanto a igreja estiver aqui, irmão, ninguém manda no tempo, porque Deus colocou a igreja aqui para viver segundo a sua vontade. E vem janeiro, sai janeiro, entra ano, passa ano, e dá tempestade lá, e guerra para cá, e fome para lá, e doença para cá, e tudo vai acontecendo, mas o tempo não chegou. A igreja está aqui porque o tempo de Deus para a igreja não se completou ainda. Mas quando a igreja subir, primeira coisa que começa, bom, a partir, hoje foi o arrebatamento? Foi. Não foi, que nós estamos aqui. Então o arrebatamento foi hoje, amanhã começa a contar. 7 anos. 2 períodos. Divido no meio. Primeira metade, uma relativa paz. Na metade desse tempo, a luz para o judeu. Fomos enganados. Bom, estou enganado até hoje, não vou ser enganado depois, né? Estou enganado até hoje. Jesus veio e eles não receberam. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus, por sua infinita graça, fez filho de Deus tantos quantos o receberam. E nós entramos nesta
nesta brecha que se abriu aí. Aí começa metade de relativa paz e a outra metade de absurda paz. Nesta parte vai acontecer um negocinho chamado sinal da besta. Não é o chip da dona Dilma. Tá? Por favor, você já deletou do seu smartphone, do seu tablet, você já mandou isso para o esquecimento. Isso não é sinal da vinda de Jesus. Primeiro, sinal da besta não é sinal da vinda de Cristo, irmão, porque quando a besta marcar o povo com o seu sinal, nós vamos estar de camarote com Jesus de garçom, servindo a gente. É muita fraqueza bíblica, pessoa querendo se passar por pastor, dizendo que agora o sinal da besta está aí, que os crentes não é para aceitar. Para com essa conversa. O sinal da besta vai acontecer quando eu e você estiver já nas bodas do Cordeiro. Amém? Mas dá um amém para quem está lá no rádio escutar que você está aqui, faz favor. Esta é a verdade da Bíblia. Pode não ser aquela que você crê, mas é a verdade que a Bíblia propaga. Se você não crê, é um problema seu. Ninguém pode te forçar a você crer. Você é livre. Mas isso é o que a Bíblia diz que é. Feito isto, então os sinais começarão. Pastor, e quais são os sinais para a igreja? Frieza espiritual. Estamos esperando que o sinal da igreja aconteça lá fora. Irmão, acorda, porque o sinal da igreja, da vida de Cristo, o sinal acontece aqui dentro. Como, pastor? Por multiplicar-se a iniquidade. Tá, é possível perceber isso? O grande sinal da vida de Cristo é a frieza dos crentes. Frieza espiritual. Frieza moral. Que mais? Que mais tipo de frieza? Me ajude aí. Sentimental. Oh, coisa feia, o caixão está ali. A vítima da morte está lá dentro. E o pessoal está contando piada ao redor. Frieza sentimental. Que vergonha um velório de algazarras, de piadas, de fofocas e comentários e risadas e tanta... Que quebrantamento temos nós pela vida, já que não temos pela morte. Já prestaram atenção como é terrível um velório? E tem alguns que são do sindicato das carpideiras. Quando alguém passa para a eternidade, já liga para os fulanos, contador de piada, para vir, porque senão a noite fica comprida. Sinal da vinda de Cristo, irmãos, é frieza no culto. Qualquer tipo de hino serve. Qualquer pregador também serve. Ah, pastor, se leu a Bíblia e falou de Jesus, para mim está bom. Para ti está bom, para mim não está. Porque a Bíblia diz que uma